Transação penal leva em conta a capacidade da pessoa, a pessoa chega lá e fala, quanto você ganha? Aí eu ganho tanto. Então, pelo menos pergunta isso, né? E o estagiário vai lá no promotor, olha, ele ganha tanto, trabalha e ganha X. Aí o promotor vai dentro daquela capacidade da pessoa de pagar e oferece uma transação penal mais ou menos acima daqui. Pergunta nada quanto você ganha, não. É esse aqui é o valor, você tem que pagar esse aqui, ó. Senão vai ter a persecução penal. Você sabe que eu teve uma NPP que eu fui fazer e aí a promotora me deu 3 opções, né? Eu falei, ok. Uma das opções era que o meu cliente tinha que colocar uma pessoa que estava cumprindo pena dentro do estabelecimento dela. Então vem essas assim, essas coisas assim. É porque não tem uma coisa determinada na lei, abre muito precedente para criar várias coisas. Aí ele falou assim, mas se ela não souber fazer nada? Falei, bota pra lavar e qualquer coisa aí tá tudo certo. Como é que você faz, assim, sabe? Você abre algumas imposições discrepantes, né? E dentro do princípio do direito tributário, né, do crimes tributários, tem uma coisa muito interessante também, Gilberto, que é o advogado criminalista precisa de analisar, né? Além de tudo isso aqui que eu falei, as prescrições, a autuação antecipada, anistia, ao dolo, o princípio da insignificância tributária, porque existe o princípio da insignificância tributária, que são os tributos até a infração até R$20 mil. Doutora, falando uma coisa aqui, eu acho que vai ser interessante para as mulheres. A mulher, para entrar na advocacia criminal, ela fica meio reticente, fala assim, nossa, eu vou entrar, mas eu vou mexer com bandido e tal. Me explica o que é a mulher na advocacia criminal. Quais são as crenças, os mitos? Como que seria isso para as mulheres que estão ouvindo agora esse podcast aí, que quer seguir a carreira na advocacia criminal? Eu adoro essa pergunta. Eu acho ela espetacular, assim, porque eu vou dar o mesmo exemplo que eu ando dando agora. Já vi um filme norte-americano? Sempre tem uma mulher empoderada, ela sempre é uma referência no júri, e aí você vê uma grande advogada lá, uma grande empresária, e a mulher é toda forte, e eu fico achando interessante a gente não aplicar isso aqui, a gente não reconhece isso aqui, trata-se a mulher como alvo de uma fragilidade que na verdade ela não tem. Nós somos voz, além disso nós somos mais de 51% da população brasileira, então nós não já estamos falando sobre minoria. Pois bem, e estamos com 47% já de mulheres no mercado de trabalho. Em que pese termos as nossas vulnerabilidades, nós não somos mais frágeis. Essa percepção, para mim, é uma percepção ignorante. Desculpa o termo, mas até mesmo ignorante das pessoas. E eu sou muito feliz porque eu tenho grandes parceiros homens que acham o máximo me contratar. Eles falam, nossa Camila, você tem uma percepção, um olhar que é muito melhor do que um homem. Que é exatamente essa questão que, né, do filme. Nós temos, e eu não quero realmente menosprezar os homens, não. Mas nós temos um feeling para muita coisa, uma empatia, um olhar clínico, cirúrgico, que muitas não sabem que tem. E quando ela descobre que tem, ela vai ver que ela pode lidar com as adversidades, que os homens também lidam com as adversidades, com muita tranquilidade, com muita parcimônia, resiliência, eloquência. Então, a minha dica para as mulheres que querem se enveredar na carreira criminal, tá? A primeira coisa, faça aquilo que gosta. Você tem que gostar de pessoas. É inadmissível você pensar em advogar sem gostar de gente. Não tem como isso acontecer. A segunda coisa, estude muito. Você tem que saber o que você está fazendo, porque as adversidades vão acontecer. Você vai ser agredida, você vai ser ofendida. Eu já fui inúmeras vezes. Então estude. Encontre uma pessoa para você se inspirar. Nós encontrarmos os nossos mentores. Os homens têm os deles, nós mulheres também precisamos ter os nossos mentores. Seja ele homem, seja ele mulher, não interessa. Encontre a sua inspiração, a sua fonte de inspiração. Mas não é uma fonte de inspiração longe, não. Eu quero ser a Lady Gaga. Não. Né? Encontre pessoas que você pode se conectar com elas verdadeiramente. Que você possa mandar uma mensagem, que você possa trocar uma ideia, que você possa tomar um vinho, tomar um café. Isso é muito importante para as mulheres, muito importante para as mulheres. E vai para o mercado, se joga. É realmente assim, em época de academia, quando a gente via uma mulher falando, eu quero ser criminalista, né?
E o ambiente, geralmente, que ela vai ter que enfrentar, porque o ambiente do júri é muito bonito, talvez é o mais romântico ali, onde você vai gastar toda a sua oratória, né? Toda a sua construção racional sobre o crime, enfim, é um teatro, né? E aquilo realmente é uma beleza. Mas só que para chegar no júri existe toda uma trajetória, né? Que é desde a delegacia, que eu confesso, as poucas vezes que eu tive em delegacia para acompanhar alguma questão, assim, saí com minhas energias esgotadas, saí extremamente abalado, às vezes nem pelo próprio cliente que eu estava acompanhando, mas o ambiente em si e outros casos que vão chegando na delegacia. Às vezes você está ali com um cliente seu que teve um furto de um objeto, está lá fazendo um boletim de ocorrência, de repente para uma viatura na porta e me desce 5 pessoas algemadas com policiais até o dente, vão entrando com aquelas pessoas para dentro da delegacia, ali você já começa a ficar regalado, né? De olho assim, né? Você vai vendo o movimento acontecer e quando você assusta, entra 3, 4 pessoas da imprensa com holofotes de iluminação maior do que esse aqui, e aí você começa a ver um circo começando a armar, você nascendo ali toda uma estrutura, quando de repente aí surge o advogado daquelas partes ali que muitas vezes vão a noite inteira para até colher os primeiros depoimentos. E como é que você, na sua experiência aí, como é que foi esse primeiro encontro, como é que você passou por isso, você chegou preparada para isso, entrar numa sala privada com aquele que eventualmente tenha cometido o crime? Não, e o problema maior é que hoje a pessoa é condenada lá no inquérito. E se o advogado não chegava assim, não vai assinar isso aqui não. E quando coloca a assinatura do advogado, você até o advogado chancelou aqui. Né? Então, assim, tem que ter um pulso forte da advogada para fazer aqui. Não, porque quando chega lá na frente do juiz, a primeira coisa que ele fala, não, você falou lá para a delegacia, falou isso no seu depoimento, você confirma? E até você falar que você não confirma lá, mas por que você escreveu assinou? O seu advogado aqui até assinou com você. Eu cheguei na delegacia para fazer um boletim de ocorrência de celular furtado do cliente, e foi acontecendo essa cena na minha frente, eu fui olhando, quase que eu virei pro cliente e falei, vou te dar o celular, vou te dar o celular. Bora. É um ambiente sério. Primeira vez que eu fui parar essa tem que ir, telespectador. Portão na minha frente, o cara abriu aquele portão, na hora que eu pus o pé pra dentro, cara, meu medo de nunca mais sair dali de dentro. A menina falou assim, só importa de guardar o seu celular aqui, e eu falei... Mas você tá vendo como é que é interessante a história do Gilberto, que ele é um homem e mesmo assim passou por isso. Nossa, eu já passei por cada situação que só Jesus. Já falaram comigo que não fariam audiência porque eu era mulher. Já pediram meu contrato de honorário, já pegaram em arma, já rodei favelas todas do Rio de Janeiro com o policial me coibindo. Cara, eu já tive tanta coisa na minha vida.